bem-vindos a mais um Palpites da Rodada. Eu sou o Christian. Vamos fazer juntos aqui o nosso planejamento de trabalho para essa segunda-feira, dia 4 de abril. Lembrando que no final do vídeo vai ter o resultado aí das nossas operações do final de semana, tá? E das análises dos dois vídeos anteriores. Bora! Então vamos lá, pessoal. Segunda-feira, dia 4 de abril de 2022. Vamos começar os nossos trabalhos aí com o jogo do Verona versus Genoa. Tá lembrando, pessoal, esse formato aqui é um formato que eu estou querendo trazer agora durante todos os vídeos para o nosso canal, as análises. Eu já pego todos os dados, informações ali que estão dentro da minha análise ali para o jogo. Eu faço um resumo, coloco aqui para ficar mais dinâmico nossa análise, beleza? Então, o jogo do Verona contra o Genoa, 10º contra 18º colocado. O Verona, com 55 gols marcados e 47 gols sofridos, tem uma média de 1,83 gols marcados e 1,57 gols sofridos, tá? Aqui eu coloquei duas informações que eu acho relevante, tá? Que é o over 0,5 HT total, tá? Ou seja, 83% dos jogos do Verona teve no mínimo um gol no primeiro tempo e over HT jogando em casa e jogando fora. Então, jogando em casa, o Verona em 80% dos jogos tem pelo menos um gol no primeiro tempo, seja marcado ou sofrido, tá? Over 1,5, ou seja, no mínimo 2 gols na partida. Em 90% dos seus jogos no total, o Verona teve uma equivalência de mais de 2 gols por partida, de 2 para cima. E jogando em casa, só os jogos em casa, em 93% dos jogos saíram no mínimo 2 gols. O Genoa é o 18º colocado, com 23 gols marcados, 47 gols sofridos, né? Sofre muito gol. Tem um ataque bem fraco, o Genoa não tem conseguido ser eficiente nesse campeonato. É uma média de gols marcados de 0,77, apenas, menos do que um gol por partida. Já a média de gols sofridos é 1,57. Over 0,5 HT total, ou seja, no mínimo um gol no primeiro tempo em seus jogos, é de 57% apenas. E jogando fora 60%, ou seja, 60% dos jogos. Jogando fora, o Genoa tem pelo menos um gol no primeiro tempo. Over 1,5, tá? No mínimo 2 gols na partida em 63% dos jogos. E jogando fora, esse número aumenta, tem no mínimo 2 gols na partida, tá? Em 73% dos jogos. Aqui algumas informações. De ambas as equipes, quando se encontram nos últimos 6 jogos, em 5 oportunidades saíram mais do que 2 gols. O Verona sofreu gol nas últimas 5 partidas, ou seja, tem sofrido bastante gol, no mínimo um, né? O Genoa, nos últimos 5 jogos, tem 3 sem gols, ou seja, nos últimos 5 jogos, em 3 o Genoa não marcou nem sofreu. E o Genoa não sofre gols há 4 partidas, tá? Mas a colocação do Genoa obriga ele a começar a buscar resultados, ou vai para a Série B, infelizmente. Vamos lá para o nosso próximo jogo. Vou trocar a tela aqui. Nosso segundo jogo é Vitória Berlim contra o Magdeburg. Para quem não conhece, é a terceira divisão da Alemanha. O Magdeburg é o líder isolado e o Vitória Berlim o 17º colocado, tá? O Vitória vem com 36 gols marcados, 52 gols sofridos, tem uma média de 1,16 gols marcados, 1,68 gols sofridos. Jogos over 0,5 HT, no mínimo um gol no primeiro tempo, em 81% dos jogos, e jogando em casa, 80%. Jogos com no mínimo 2 gols na partida, 81%, e jogando em casa, 73% dos jogos saem no mínimo 2 gols. Já o Magdeburg tem 65 gols marcados e 30 gols sofridos, uma média de 2,1 gols por partida. Média de gols sofridos, 0,97. Over 0,5 HT, no mínimo um gol no primeiro tempo, em 84% dos seus jogos. E jogando como visitante, 93% dos seus jogos tem no mínimo um gol. É um time que marca, mas também que dá espaço para o adversário, sofre bastante gol.
Over 1.5, no mínimo 2 gols na partida, em 84% dos seus jogos. E jogando fora, como visitante, em 93% dos casos também sai no mínimo 2 gols. Tá? Nas informações aqui tem, ambas marcam em confronto direto entre as equipes. Dos últimos 7 jogos, 5 ambas marcaram. O Victoria Berlim está sem vencer já há 10 jogos. Victoria Berlim perdeu o primeiro tempo de 6 dos últimos 8 jogos. E o Magdeburg vem sem derrotas há incríveis 16 partidas. Tá? Magdeburg foi o primeiro a marcar em 8 dos seus últimos 10 jogos e sofreu pelo menos um gol em 6 das últimas 9 partidas. Beleza? Então é um jogo para a gente trabalhar o mercado de over HT, possivelmente um mercado de ambas marcas e o over 1.5. Vamos lá para o próximo jogo, o jogo de número 3 da nossa lista aqui. Deixa eu fechar esse aqui, o jogo de número 3 da nossa lista. Vamos lá para a Turquia. Başakşehir e Yeni Malatyaspor. Eu creio que é assim que fala, tá? E se não for, vocês me perdoem. O Başakşehir é o sexto colocado com 42 gols marcados, 31 gols sofridos. Uma média de 1,4 gols marcados e 1,03 gols sofridos. O over 0,5 HT, no mínimo um gol no primeiro tempo, na média total, é em 80% dos jogos e jogando em casa também 80% dos jogos. O over 1.5 FT total, ou seja, no mínimo 2 gols, tá no jogo, 73% e jogando em casa também 73%. O Yeni é o 20º colocado, tem apenas 23 gols marcados e 51 gols sofridos. Uma média de 0,77 gols marcados e 1,7 gols sofridos. É uma média muito alta de gols sofridos por jogo, tá? O over 0,5 HT, no mínimo um gol no primeiro tempo. Em 53% dos jogos sai esse gol no primeiro tempo, no caso do Yeni, e jogando fora 47%. Já o over 1.5 tá em 60% dos jogos e jogando fora em 40%. Christian, mas esses números são baixos. Só, é um time fraco o Yeni, é um time que precisa buscar um resultado, tem dado espaços e o Başakşehir tem um bom ataque. Tá? É um jogo para gols. No confronto direto entre as equipes, nos últimos 5 jogos, em 4 tiveram mais do que 2 gols. Dos últimos 5, em 4, ambas as equipes marcaram. O Başakşehir sofreu gol em 4 dos últimos 5 jogos, tem tido problemas na defesa. E o Başakşehir tem mais de 2,5 gols em 4 dos últimos 5 jogos. Não quer dizer que ele tem marcado mais de 2 gols, tá? Quer dizer que, no geral, em 4 dos últimos 5 jogos dele, tem saído no mínimo 3 gols, beleza? Vamos lá para o nosso quarto jogo do dia, que é o Hatayspor e o Adana Demirspor. Tá? Que, por sinal, o Adana é um time que eu achei que ia brigar para não cair de novo e tal, mas é um time bom, chegou, tem feito boas atuações, tem dado trabalho. É claro que tem muito a melhorar para a próxima temporada, mas é um time legal de se ver jogar. Tá? O Hatayspor tem 48 gols marcados e 46 gols sofridos. 1,6 é a média de gols marcados e 1,53 a média de gols sofridos. Tá? O over 0,5 HT, gols no primeiro tempo, total dele é 80% e jogando em casa de 86%. O over 1.5, ou seja, 2 gols no jogo, 87% e jogando em casa, 86% dos seus jogos terminam com no mínimo 2 gols. Já o Adana é o 8º colocado, 46 gols marcados, 32 gols sofridos, uma média de 1,53 gols marcados, 1,07 gols sofridos. No primeiro tempo, tem uma média de 67% de jogos com gol no primeiro tempo e jogando fora 80% de gols no primeiro tempo, no mínimo 1. Tá? Já o over 1.5 em 77% dos seus jogos, num total, e jogando fora 87% dos jogos. Não coloquei muitas informações da equipe, não tem muitas informações delas em confrontos diretos, tá? Mas é um jogo que vale a pena analisar, vale a pena ficar de olho. Creio muito no gol no primeiro tempo, um over 1.5 também e talvez um ambas marcas, dependendo do decorrer da partida, tá? O próximo jogo da nossa lista é o Jong Ajax, né? E o Top Os, a segunda divisão lá da Holanda.
Tá? O difícil é ter odd para pegar esses gols, tá, pessoal? Porque realmente é um campeonato muito legal de se acompanhar. A maioria dos times, pelo menos. Tá? É o 7º colocado contra o 15º. O Ajax marcou 68 gols, sofreu 54, uma média de 2,13 gols marcados e 1,69 gols sofridos. 0,5 HT total é 75% e jogando em casa, essa média cai, é 69%. Já o over 1,5, ou seja, no mínimo 2 gols na partida, em 91% dos seus jogos, e jogando em casa, essa média aumenta para 94%. Já o Oz tem 41 gols marcados, 50 gols sofridos, a média de gols marcados é 1,28 e gols sofridos 1,56. Jogos com over 0,5 HT total é de 66% e jogando fora essa média aumenta para 81%. Over 1,5 FT total, FT se trata do jogo todo, tá, pessoal? 81% e jogando fora essa média cai para 75%. Algumas informações aqui. O Ajax sofreu gol em 6 das últimas 7 partidas. Dos seus últimos 7 jogos, em 6 saíram mais do que 2 gols. O Oz sofreu gol em 9 das últimas 9 partidas, tá? E dos seus últimos 9 jogos, 7 também saíram mais do que 2 gols. Então, um jogo muito interessante aí. Além do over HT, que é o mercado que eu mais trabalho, o over 2,5 é um mercado interessante de se trabalhar aí nesse jogo, tá? O próximo jogo da nossa lista é aqui o PSV contra o Volendam, tá? É o 14º colocado contra o 2º colocado. PSV com 50 gols marcados e 52 gols sofridos. Tem uma média de 1,61 gols marcados e 1,68 gols sofridos. Jogando num total, o over 0,5 HT deles é de 81% e jogando em casa também de 81%. Tá? O over 1,5 é 84% no geral e jogando em casa de 81%. Já o Volendam tem um ataque mais poderoso, né? São 67 gols marcados e 43 gols sofridos, média de 2,09 gols marcados e 1,34 gols sofridos. Over 0,5 HT total, 78% dos jogos, sai no mínimo um gol no primeiro tempo e jogando fora essa média cai bastante, que é de 56%. Já o over 1,5 total é de 81% e jogando fora cai para 69%. A gente vê que jogando fora é um time mais econômico, tá? Algumas informações aqui, confronto direto entre as equipes. Mais do que 2,5 gols em 5 dos últimos 6 jogos, ou seja, no mínimo 3 gols. Ambas as equipes marcaram em 4 dos últimos 5 jogos. O PSV tem, dos últimos 5 jogos, em 4 deles saiu no mínimo 3 gols, ou seja, mais de 2,5 gols. O PSV tem, ambas marcam em 4 dos últimos 5 jogos, ou seja, dos últimos 5 jogos em 4, ele também sofreu gol. Tá? O Volendam, ele sofreu gol nas últimas 4 partidas. Ele tem over 2,5 em 5 dos últimos 7 jogos, ou seja, não quer dizer que ele marcou os 3 gols, e sim que no jogo são no mínimo 3 gols. Tá? Nos últimos 7 jogos, em 5 saíram no mínimo 3 gols. O Volendam foi o primeiro a sofrer gol em 4 das últimas 5 partidas. Tá? Um dado muito interessante. Jogo para o mercado de over HT, ambas marcam 1,5 e talvez o over 2,5, dependendo de como está a partida, beleza? Vamos para o próximo jogo aqui. É o Crystal Palace e o Arsenal. Vamos lá para a Inglaterra, né? Inglaterra que no final de semana foi muito legal de se acompanhar. Crystal Palace é o 12º colocado contra o Arsenal, que é o 5º colocado. Tá? Crystal Palace, 38 gols marcados e 31 sofridos. A média de 1,34 gols marcados e 1,31 sofridos. Tá? Over 0,5 HT total, 66% dos jogos. E jogando em casa, 60% dos jogos. Tá? Over 1,5 FT, mínimo 2 gols na partida, em 79% dos jogos. E jogando em casa, 80%. Já o Arsenal tem 44 gols marcados e 31 gols sofridos.
média de 1,57 gols marcados e 1,11 gols sofridos. Over 0,5 HT total, 71% dos jogos. E jogando fora, sobe incrivelmente para 92%. Ou seja, jogando fora, o Arsenal tem marcado ou tem sofrido gol. Não importa, sempre no primeiro tempo. Over 1,5, 75%. E o over 1,5 jogando fora, 69%. Dos últimos 9 jogos entre as equipes, em 8 oportunidades, ambas marcaram. Dos últimos 10 jogos, 8 deles tiveram mais do que 2,5 gols, ou seja, no mínimo 3 gols. O Arsenal foi o primeiro a marcar em 5 dos últimos 7 jogos e o Crystal Palace o primeiro a marcar em 5 dos seus últimos 6 jogos. Beleza? Vamos para o último jogo, né, do dia, que é o Porto, o nosso líder Porto, contra o Santa Clara. O Porto, com 68 gols marcados e 19 gols sofridos apenas, tem uma defesa bem sólida. Uma média de gols marcados de 2,52 e 0,7 gols sofridos. Sofre bem pouco gols nessa temporada lá em Portugal, o Porto, né? Over 0,5 HT total em 93% dos jogos e jogando em casa 92%. Já o over 1,5 FT total em 89% dos jogos e jogando em casa sobe para 92%. Já o Santa Clara, com um ataque mais econômico, com 30 gols marcados e 43 gols sofridos, tem uma média de 1,11 gols marcados e 1,59 gols sofridos. Tá? Over 0,5 HT total em 74% dos jogos. Over 0,5 HT jogando fora, 77%. Já o over 1,5, que é 2 gols no jogo, é 81% no total e jogando fora 85%. Tá? Pessoal, esse é um resumo dos jogos. Eu acho muito interessante trazer pelo menos esses dados. Já dá para ter uma clareza, tá? Uma forma melhor de analisar meio que grosseiramente os jogos. Tá claro que a gente faz a análise aqui bem detalhada. Aqui tem que ser um resumo, senão o vídeo fica muito longo. Beleza? Agora eu vou deixar para vocês aqui. Vou passar a tela aqui. Deixa eu mostrar para vocês o resultado dos últimos 2 vídeos. Né? Tá aqui as análises que eu passei no vídeo do dia 1 de abril, né? 1/4. Foram 7 greens e 2 reds na lista pré-live, tá? Pegamos a maioria dos jogos. E as análises do dia 2, tá? Tivemos 3 reds e 9 greens. Um resultado muito, mas muito bom. Beleza? Vou deixar uns recadinhos agora. Pessoal, link na descrição do canal nosso do Telegram lá. Lá eu deixo algumas informações, as operações do dia a dia, conteúdo. Tem também lá, e eu deixo os links no final de semana, sábado e domingo. Todo sábado e domingo a gente opera ao vivo, fazendo uma resenha, trocando uma ideia, pegando as entradas ao vivo, tá, das nossas análises. E esse final de semana foi muito interessante. Domingão foi muito fera. Tá? O nosso método de HT principal, que é o farejador, ficou invicto final de semana. Muito top isso. Então, não esquece, beleza? Vai na descrição aí, clica lá no link do Telegram, entra no nosso grupo, deixa um alô lá. Gostou do vídeo? Curte, comenta, se inscreve aí, chama um amigo para ver, compartilha com geral, dá uma força para o canal crescer, beleza? No mais, uma ótima semana a todos aí. Fiquem com Deus.